nós estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje nós vamos falar sobre o sono. Para isso eu recebo aqui no estúdio o pneumologista Dr. Fábio Souza, que é também especialista em medicina do sono, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado aí aos telespectadores. Vamos falar um pouquinho sobre o sono, então. O sono é uma coisa que incomoda muita gente que não consegue, né, ou acha que não tem um sono muito regrado, né, doutor? Mas isso é relativo, realmente? Saber se eu durmo bem ou não? Eu acho que a primeira grande pergunta é se uma quantidade de horas de sono dita adequada, né, que é entre 7 a 8 horas pela Organização Mundial de Saúde, por estudos relacionados ao sono, mas com qualidade, se eu acordo bem, se o sono é reparador, tudo bem. Agora, a gente já vive uma sociedade privada de sono. Eu tenho que dormir, por exemplo, entre 7 a 8 horas, mas eu durmo 4 horas, porque eu tenho que trabalhar, trabalho até mais tarde, no outro dia eu já tenho que acordar cedo demais. Então isso vai interferir na minha qualidade de sono, porque, claro, 4 horas é muito pouco para ter um sono restaurador. E aí no final de semana eu tento descontar isso, mas essa privação prévia durante a semana eu não consigo resolver dormindo mais, por exemplo, no final de semana. A analogia é, se eu não como, por exemplo, na hora do almoço, eu não vou conseguir, então, à noite, comer 2 vezes mais, né, o jantar mais o almoço, para restaurar a minha fome. O sono dormir bem não é cumulativo. Não se é eu dormir cumulativo. muito no fim de semana, não vai auxiliar. Agora, o contrário até é verdadeiro. Se eu durmo mal, isso vai repercutir, né? Eu dormir uma noite mal, vai repercutir. Se eu durmo várias noites, é realmente cada vez pior, como paciente com insônia, por exemplo. Transtorno de insônia 3 vezes por semana, sofrendo por 3 meses. Imagina, uma noite mal dormida a gente já fica mal, né? Agora, 3 vezes por semana por 3 meses, vai ter mais ansiedade, depressão, então vai repercutir até em risco cardiovascular aumentado. Doutor, puxar já um outro assunto, repercutiu, se falou muito, né, que esse ano a Semana Nacional é a Semana Mundial do Sono, né? Perfeito. Teve um tema que é muito interessante, que é o dormir bem para envelhecer melhor, é isso? Envelhecer com saúde. Qual é a relação do dormir bem para o envelhecer com saúde? Primeiro que os distúrbios do sono são extremamente prevalentes. Então, entre 15% a 50% da população já sofre de insônia. Estudo nacional, então, brasileiro, em torno de 50% com algum distúrbio do sono. E 1 a cada 3 brasileiros tem a apneia obstrutiva do sono, que é o fechar a garganta, roncar, cair o oxigênio e ter risco cardiovascular. Mas pegando o idoso de uma maneira geral, então a mulher idosa, ela acaba tendo mais insônia frequentemente do que o resto da população. O homem idoso, ele tem mais apneia, ele é mais apneico, ele fecha mais a garganta, relaxa mais a musculatura da garganta e vai sofrer mais por apneia. Então a prevalência de distúrbios do sono em idosos é muito grande. O que a gente quer fazer é um alerta realmente, essa é a intenção, até porque também se usa mais nessa população medicações para sono. E aí algumas vezes de uso abusivo. O idoso já tem uma polifarmácia, ele usa um monte de medicação para dormir, uma para se manter acordado, uma para tirar a depressão, uma para melhorar a ansiedade, além dos problemas orgânicos, hipertensão, enfim. Né? Então a gente quer alertar para os distúrbios do sono e também com cuidado dessas medicações para sono, que são tão deliberadas, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado e ver se precisa realmente ou não. Esse alerta vale para uma prevenção? Dá para cuidar ao longo da vida e evitar essas situações na velhice, ou é inevitável realmente? A questão da idade realmente leva a isso? A idade, ela propicia um pouco mais, mas tem como a gente trabalhar para melhorar a qualidade do sono. Né? Então, higiene do sono, como que eu posso, algumas etapas para melhorar a qualidade do sono. Agora, tem pessoas que têm o risco inerente, né, da apneia obstrutiva do sono. É um paciente obeso, ao longo dos anos vai envelhecendo, então vai tendo uma flacidez da musculatura da garganta, vai roncar mais e vai ter apneia. Então, nesse paciente, por mais que possa se tentar prevenir, até pode reduzir um pouco o índice de perder peso, fazer atividade física da garganta, a fonoaudiologia ajuda, mas avaliar com polissonografia, o exame do sono, se tem o distúrbio ou não. Então, o check-up do sono é o exame do sono. A gente consegue ver o que tem que fazer para melhorar a qualidade do sono, ou se a pessoa tem distúrbio do sono, já tem que tratar. Então vamos lá, como saber, né, se o meu sono está legal, ou a que ponto eu deveria parar e procurar um especialista, a que sintomas, a que sinais eu devo estar atenta para procurar um especialista e fazer um check-up desse? Legal, porque isso é extremamente importante, eu acho que é o cerne de toda a discussão. Primeira grande pergunta é, o sono é reparador, sim ou não, com uma quantidade de horas dita adequada? Adulto, entre 7 a 8 horas, em média, é dito como adequado a quantidade.
Se eu faço isso entre 7 a 8 horas e o meu sono é reparador, beleza, ok. Estou numa margem que está legal, a princípio sem necessário investigar. Agora, se eu tenho uma quantidade de horas de sono boa e eu acordo sempre quebrado, cansado, fadigado, é difícil me concentrar no trabalho, tem maior risco de acidente de trânsito, quer dizer, alguma coisa não vai bem, eu preciso tentar restaurar mais ainda meu sono, provavelmente tem algum distúrbio do sono. Os mais prevalentes, além da privação do sono, seria a apneia obstrutiva do sono, fechar a garganta e a insônia. Existem vários, tem mais de 100 distúrbios do sono, sonambulismo, movimento de pernas e tal, e que a polissonografia pode ser, além, claro, de uma consulta, uma anamnese, exame físico bem direcionado em relação ao sono, ver os hábitos da pessoa, tá? Mas a polissonografia nos ajuda de uma maneira objetiva, além da subjetividade da anamnese. Porque a pessoa pode realmente dormir 7, 8 horas, acordar, não acordar durante a noite, sentir que dormiu a noite inteira, mas ainda assim ter algum distúrbio. Não é só comum. A insônia, por exemplo, que configura um distúrbio. Super comum. Quer ver uma coisa que a gente vê no consultório direto? Um homem que chegou com a esposa, porque a esposa que fala, olha, né, eu que vou falar aqui por ele. E até eu pergunto, me diz aí, qual que é a tua queixa? Ele disse, não, ela que vai resolver. Então o que acontece? Esse é um paciente que ronca o tempo inteiro, que tem uma pausa respiratória o tempo inteiro, mas ele acha que está dormindo bem. Uhum. Né? Tinha um chefão meu lá da USP, da Medicina do Sono, o Dr. Geraldo Lourenço, que sempre falava assim, não é nem um distúrbio realmente que não tem barulho, que seja uma doença silenciosa. É muito comum a gente falar, hipertensão é uma doença silenciosa, diabetes é uma doença silenciosa. A apneia obstrutiva do sono é barulhenta. E muitas vezes o homem ainda não procura auxílio. E é trazido pela esposa. Né? Então aí que começa as queixas. Super comum, super comum. Então aí a gente começa a investigar e tratar definitivamente o distúrbio, a apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Então é importante eu estar de olho nos sinais, mas também as pessoas que estão ao meu redor, né? Quem dorme comigo, enfim, atento a isso. Se precisa realmente o tempo inteiro dar um cutucão porque está roncando, pausa respiratória, né? Para de ventilar temporariamente. Eu costumo mostrar uns videozinhos pro paciente e aí a familiar que fala, é assim que faz. E ele diz, não, é impossível fazer assim, porque ele não está vendo. Para ele está tendo sono, ele acorda com muito sono, mas ele fala, não, mas eu durmo bem, eu deito na cama e durmo. Não, mas ele está tendo um distúrbio do sono, ele está o tempo inteiro sonolento. Né? Essa questão do ronco é a apneia. O ronco, eu posso ter um ronco primário, que a gente chama, que é só roncar, é o turbilhonamento de ar que dá barulho. Então, se eu tenho uma garganta que deveria ser assim, e ela está assim, vai dar mais barulho. E aí eu vou roncar. Isso não é um distúrbio? E a princípio não é um distúrbio, assim, eu tenho um barulho que pode incomodar. Tem alguns trabalhos que até pode dar algum probleminha com ronco. Mas o maior problema que a gente quer chamar a atenção mesmo é que um ronco alto, um ronco ressuscitador, e se o familiar ele vê que tem pausa respiratória e a pessoa é muito sonolenta, essa é uma pessoa que tem que fazer a polissonografia, o exame de sono. Porque, por exemplo, pode fechar a garganta mais do que 30 vezes por hora de sono. Tem paciente que fecha 600 vezes a garganta numa noite e a oxigenação vai a 40. O normal dormindo, vamos supor assim, a 90, sempre fica um pouquinho mais reduzida, 91, 92 e tal. Fechou a garganta, 40% de oxigenação. Imagina ter uma oferta de oxigênio para todo o organismo, para o cérebro, só 40%, para o coração, só 40%. Então tem maior risco de infarto. Tem maior risco de até morrer. Tem maior risco de AVC, derrame cerebral, tem maior risco de arritmia, insuficiência cardíaca, hipertensão, e isso é determinado, né? Então, por isso que a medicina do sono cresceu tanto, por causa dos riscos cardiovasculares também atribuídos e risco de morte. Então, essa batalha de divulgação é porque algumas vezes não é tão valorizado. São valorizados outros doentes, mas a apneia obstrutiva do sono passa chutado muitas vezes no diagnóstico e na terapêutica. Então, quer dizer, não é algo, dormir mal, por isso envelhecer com saúde também, não é algo que vai te prejudicar só naquele dia que tu vai acordar cansado. Pode refletir na vida mesmo, em outras doenças, né? Sim, totalmente em outras doenças. Estudos mais recentes, por exemplo, da Universidade de Toronto, determinam que a apneia obstrutiva do sono causa também diabetes. Tá, mas qual que é a lógica? É uma hipoxemia, cai o oxigênio, cai um oxigênio também para o pâncreas, que é o órgão então, que produz uma insulina, vamos dizer, de boa qualidade, e aí produz uma insulina de má qualidade e eu vou desenvolver diabetes também. Claro, tem vários outros fatores, né? Estou citando o foco da apneia. Então, Alzheimer, um estudo do ano passado, então, que é um depósito amiloide, um depósito de uma proteína no cérebro que não faz a limpeza, vamos dizer, cerebral assim. Se eu tenho queda do oxigênio, repercute a queda do oxigênio cerebral, eu tenho mais chance de ter Alzheimer.
né? Então, olha a importância do que a gente está dizendo e tem associação com inúmeras doenças, principalmente as cardiovasculares que foram citadas. Hipertensão, insuficiência cardíaca, o coração inchado, arritmia, bater o coração errado, fibrilação atrial, AVC, né? E risco de morte. Quanto mais noites mal dormidas, pior. Pior. Então a gente tem que restaurar o sono mesmo e investigar se tem algum distúrbio do sono. Né? Porque listando mais a apneia, mas a gama é muito grande. Doutor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta a gente fala mais sobre essa investigação dos distúrbios do sono, sobre os tratamentos. E a gente vai dar umas dicas muito importantes também para você que quer dormir melhor. A gente volta já. Estamos de volta hoje falando sobre o sono. E o doutor já falou muitos distúrbios, né? E a gente quer saber agora como investigá-los, doutor. O doutor falou da polissonografia, é isso, né? Perfeito. O que é esse exame? Ele é bem complexo? Então, é poli de muito sono, da grafia do sono, né? Então, a gente vai ver a polissonografia tradicional, ela tem vários eletrodos, então em torno de 30 e poucos eletrodos, por exemplo, eletrodos na cabeça para ver estágios do sono, estágio 1, 2, 3 e REM, sensor de fluxo nasal e oral para ver se está ventilando ou não está, se tem apneia ou não, sensor de ronco, sensor em pernas, se tem um distúrbio do sono, que é o movimento periódico de pernas, a pessoa começa a dormir, começa a chutar, até o próprio bruxismo, que é um distúrbio do movimento, então começa a ranger os dentes. É um distúrbio de sono também? É um distúrbio de sono também. Existe o bruxismo diurno e o noturno, né? Mas o noturno, realmente, que a pessoa está dormindo, ela tem uma atividade neuromuscular mais aumentada, tem várias causas, e aí, algumas vezes, não é tão visualizado o desgaste dos dentes pelo odontólogo, pelo dentista, e aí pode-se colocar, então, eletrodos aqui perto do masseter, que é esse músculozinho quando a gente força aqui, e aí vai tendo movimentos periódicos também daqui. Tem maneiras de investigar isso também, né? Então, é um exame bem completo, tem oxímetro também para ver a oxigenação. Então, a maioria dos pacientes procuram a polissonografia por suspeita de apneia. E a gente tem a polissonografia do laboratório do sono, que entra 9 ou 10 da noite, coloca todos os eletrodos, preenche questionário e sai em torno de 6 e pouco da manhã. A pessoa dorme realmente na clínica, no consultório. Isso, fica um técnico ou uma técnica durante a noite, tenta realmente representar o ambiente, né, do quarto da pessoa, né, do paciente, do cliente. Ou tem a polissonografia portátil, que é um exame mais reduzido, geralmente com menos sensores, menos eletrodos, mas que, por exemplo, para um paciente, quando a gente investiga e faz um questionáriozinho lá, em relação à apneia, né, ao fechamento da garganta, ele pode fazer um portátil para casa. Se ele fala, não, vou ficar incomodado aqui no laboratório de sono, então vou fazer um portátil para casa, e a gente detectar com sensor de fluxo, oxímetro e uma cinta no tórax, como é que está o grau, por exemplo, de apneia desse paciente. Como é que faz para dormir com eletrodos e não dá um incômodo, demora um pouquinho mais para dormir? Então, o paciente com apneia, de uma maneira geral, ele já é bem hipersonolento, é um cara que já tem muito sono. Né? Então, não se incomoda, então. Não se incomoda. Tá colocando o eletrodo, ele tá achando quase que é um cafuné, tá brincando, né? Mas sim, ele vai já quase dormindo ali. É um paciente que quando está esperando consulta, ele já está dormindo também. Por quê? Já é um sintoma, então, já essa é um questão sintoma, da sonolência. que a garganta está fechada durante a noite, o cérebro trabalha para desobstruir a garganta. Mas é para ficar tranquilo o cérebro. Mas não, ele fica ativando a garganta para desobstruir. Aí vem aquele ronco ressuscitador, volta a ventilar, o cérebro fica tranquilinho. Ele fica a noite inteira trabalhando, acorda... E aí fecha de novo a garganta e assim fica. Aí no outro dia ele está quebrado, cansado, hipersonolento. Então, esses pacientes com apneia, eles têm muito sono, então vão fazer o exame do sono até mesmo na clínica, lá no laboratório de sono, na polissonografia do laboratório, e vai dormir tranquilamente, entre aspas, ele tem um distúrbio, né? E aí, mediante o exame, por exemplo, só para ter uma ideia, abaixo de 5 fechamentos da garganta é considerado normal nesse índice. Entre 5 a 15 é um grau leve, 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. Imagina em 1 hora de sono, fechar a garganta mais do que 30 vezes, então, por hora de sono. Pacientes têm 600 pausas expiratórias, 200 pausas expiratórias numa noite, caindo oxigênio o tempo inteiro. É uma pessoa que está sofrendo demais e a gente tem que ver
qual é o melhor tipo de tratamento, porque agora a gente sabe qual é a gravidade. E aí, dentro dos tratamentos, por exemplo, da apneia, para o grau grave tem o CPAP, que é aquele que injeta ar pelo nariz para desobstruir a garganta. Que aí dorme com ele. Dorme com ele, né? Não é oxigênio, isso é uma pergunta assim, bem frequente. É um oxigênio que usa? Não, é um ar, é um compressor de ar. Costuma dizer que é um aspirador de pó ao contrário, em vez de sugar, ele injeta, né? É um compressor. E aí, é da mesma maneira. Pô, mas como é que vai dormir com isso? Com um CPAP, que é uma sigla do inglês CPAP, que é pressão de ar, injetando nariz ou nariz e boca, até dependendo da máscara. O paciente é tão sonolento que quando ele começa a usar o aparelho, ele começa a despertar melhor pela manhã. O cérebro não está trabalhando o tempo inteiro para desobstruir a garganta. Não cai o oxigênio porque está mantendo a via aérea patente, está aberta, não está fechando. Casos mais brandos, por exemplo, grau mais leve, aparelho intraoral, que é feito por um odontólogo em sono. Então, ele cria o aparelho de acordo com a arcada dentária e aí faz um avanço, uma protusão da mandíbula. Só durante a noite vai usar o aparelho. E aí, quando avança, desobstrui a garganta, por exemplo. Fonoaudiologia, num grau mais brando, também pode ser feito. Tonificar a musculatura da garganta com exercício físico. E um trabalho que a gente publicou na revista alemã de sono em 2017, que é bem simples. Claro que não é um super tratamento, que é inclinar a cama. Cabeça para cima e perna para baixo. Que nem a história do refluxo, tão conhecida, né? Não é travesseirão, é a cama inclinada. Isso diminui ronco e apneia em torno de 30%. Né? Isso aí para casos mais leves, casos mais leves, né? Ou uma pessoa que assim não dá tempo de ter um CPAP, apesar de ser grau grave. Então, a elevação de cabeceira, a grande contraindicação é se a pessoa tem varizes em pernas. Porque aí ficar com a perna para baixo, pendente, não é muito legal. Agora, tirando isso, realmente pode fazer até que se faça o tratamento. Está esperando o aparelho intraoral estar pronto. Pô, inclina a cama, coloca uns tijolões embaixo no pé da cama, deixa a cama inclinada, cabeça para cima e perna para baixo, já diminui um pouco. Nariz tem que estar bom, porque senão obstrui mais nariz, ronca mais, né? Então, e perda de peso. Quem é obeso, realmente perda de peso. Agora, os tratamentos específicos em relação ao CPAP e aparelho intraoral, esses são os dois grandes principais tratamentos para o adulto. Agora, criança pode ter apneia num grau leve ou até grave, por exemplo, em criança com amígdala aumentada. Aí é cirúrgico, geralmente. Então, cada caso é um caso realmente. Isso. Eu citei aqui vários, só para ter uma ideia. Né? A polissonografia vai nos ditar o grau da determinada doença e aí a gente já consegue focar o tratamento. Aqui a gente falou mais da apneia, que é o que incomoda bastante, né? Tanto a própria pessoa quanto quem está ao redor, enfim. Mas falando de todos os distúrbios do sono aí, eles são, tem algum que é possível curar ou eles realmente têm que ser seguido um tratamento, uma rotina, mudança de hábitos? A insônia, por exemplo, dependendo do grau de insônia, ela pode ser curada, né? Por exemplo, nos tratamentos principais é uma terapia cognitivo-comportamental com psicólogo. Tentar saber o porquê que desencadeia esse gatilho da insônia. Que aí entraria dentro da higiene do sono muito antes de pensar em medicação. Ou a pessoa perdeu um ente querido, um familiar próximo, e aí teve fatores estressores, gerou uma insônia por 1, 2 meses e conseguiu agora voltar a uma rotina de sono adequada. Quer dizer, temporariamente estava com insônia e aí conseguiu melhorar, né? Movimento periódico de pernas é bem comum em gestantes, por exemplo, por hemodiluição, quando pode ter uma alteração relacionada com a ferritina, que é um depósito de ferro que tem, e aí durante a gestação isso altera e pode ter muito movimento de pernas. São aqueles tais espasmos? É parecido com espasmo, mas são chutinhos, uns abalos, e a gente vê que são uns abalos rítmicos. Dá um chute aqui, daqui a pouco em seguida, daqui a pouco, não precisa ser chutões, assim, sabe? Pode. E a gente vai vendo, e cada vez que dá um chute, ativa o cérebro ele se incomoda. E aí no outro dia a pessoa está muito cansada, né? Então, algumas vezes, só uma reposição de ferro temporária, se tiver uma deficiência dessa ferritina aí, usa temporariamente e pode resolver. Outras vezes não, tem que usar medicações, até outros, de uma maneira mais constante para o movimento de pernas, né? Ou para síndrome das pernas inquietas, que não é o ficar mexendo a perna agora. É ter um desconforto que antecipa o horário de dormir. A pessoa tem que ficar mexendo na perna para conseguir dormir. Aí quando ela para de mexer, volta o desconforto, né? E aí não dorme bem. Então essas coisas têm que ser bem avaliadas em relação à queixa do paciente para ver o tratamento, e pode ser um tratamento temporário, né? Não necessariamente seja um tratamento para o resto da vida.
Bom, doutor, vamos falar então de qualidade no sono, né? A gente já falou ali antes do intervalo que daríamos dicas para dormir melhor. É a tal da higiene do sono, realmente? Perfeito. Dá para tem alguma rotina básica aí para conseguir dormir bem, então? Isso é bem legal, assim, a gente sabe na maioria das vezes, mas a gente tem que efetivar e não é muito fácil, né? Esse que é o detalhe. No dia a dia, que a gente já está numa sociedade privada de sono e quer manter sempre informado, então tem algumas coisas que a gente faz que não são tão legais. Fazer um checklist e seguindo. É um checklist. Então vamos lá, assim, ó. Número 1, evitar xantinas derivados da cafeína depois das 6 horas da tarde. Café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão. Se a pessoa fuma, tentar evitar muito perto do horário de dormir, porque a nicotina é um estimulante cerebral. Então isso tudo já dificulta um pouquinho em termos de início e manutenção do sono. A qualidade já fica prejudicada. 2, por exemplo, evitar grande intensidade de luz perto do horário de dormir. Celular. Esse é o grande problema. Tá? Então vamos lá, celular, luz branca, computador, né, tablet também, TV. Isso faz com que a melatonina, o hormônio do sono, fica produzido numa intensidade menor. Então, teu cérebro está dizendo assim, não, mas está no horário de dormir. E aí está recebendo grande intensidade de luz, ele não está entendendo isso. Né? E aí dificulta o início e manutenção do sono. Quanto tempo isso antes de dormir? Idealmente, por exemplo, vamos supor, em torno de umas 2 horas é legal já fazer isso. Não é apagar tudo e ficar esperando no quarto. Né? Então, por exemplo, meia-noite vamos colocar como horário socialmente aceito para ir deitar. Então, 10 horas, começar a preparar o terreno para ir dormir. Né? Ler mais uma revista ou livro e evitar grande intensidade de luz. Atividade física, de manhã ou de tarde, melhor do que de noite. Mas, se só pode fazer à noite, tentar pelo menos cumprir 4 horas, né, no término, 4 horas antes do horário de deitar, pelo menos. Se for antes, melhor ainda. Fica agitado realmente, né? Aumenta a temperatura corporal, o metabolismo está a milhão, né? Então, meia-noite eu vou deitar, 8 horas tem que acabar a atividade física, ou antes. Né? Então, isso é bem importante. Outra, por exemplo, para todo mundo é recomendado uma soneca depois do almoço. Se pode, né? No dia a dia tão corrido assim, não é tão tranquilo. Mas se pode deitar depois do almoço, entre 20 a 30 minutos, tirar uma sonequinha é excelente. Agora, para quem tem insônia, nem tenta deitar. Porque aí uma fatia do bolo do sono está indo ali. E aí de noite não vai ter. Tá? Então, para insônios não, mas para qualquer outra pessoa, tudo bem se consegue deitar 20 a 30 minutos depois. E lembrando sempre aí, claro, sempre a pergunta que tem que vir é: o teu sono é reparador com a quantidade de horas de sono bem estipulada? Sim ou não? Porque nisso a gente consegue ver que muitas pessoas têm, por exemplo, utilizam medicações de vizinho, então cuidado com medicações de outras pessoas, né? Vá realmente num especialista em sono, ou pelo menos quem trata sono e avalia bem, e não tente usar, por exemplo, bebida alcoólica para dormir. Isso é extremamente frequente. Né? A gente sabe que um cálicezinho de vinho, dependendo do tipo, até protetor cardiovascular, isso é bem dito, mas o ideal é um pouquinho, mas não imediatamente antes de deitar, porque relaxa a musculatura da garganta, tem mais ronco e apneia, então bebida alcoólica virar rotineiro para iniciar sono não é muito interessante também. Assim como grandes refeições à noite, também vai ter pior da qualidade de sono. Bom, boas dicas. Para você que está em casa, lembra, né, que dormir bem é envelhecer com saúde, né, doutor? Pensar no agora e pensar no amanhã também, com certeza. É isso aí, eu acho que é um tripé, né? A nutrição, a atividade física e o sono, que é tão esquecido, mas a gente está aqui para relembrar e relembrar do sono. A gente faz essa campanha aí junto com a Sociedade Mundial de Sono e Sociedade Brasileira do Sono. Bacana. Estamos, infelizmente, chegando ao fim da entrevista. Com certeza, mais vezes viremos para falar mais aqui sobre esses assuntos dos distúrbios do sono. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Débora. Obrigado aí aos telespectadores. Estamos à disposição. Tá certo, então. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse Primavera Saúde. A gente volta na semana que vem falando mais de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!